Então, pessoal, agora nessa parte da aula, nós vamos trabalhar então a parte do texto do Lorenzo, que discute a questão do etnocentrismo universal e racismo particular, iniciando por uma questão que ele vai à antropologia, né, e no trabalho de Herkovitz, também um ex-aluno de Franz Boas, com relação aos índios Cherokees, que é a construção de uma narrativa mítica, né? Como se constrói uma ideia de diferença entre os grupos humanos, né? Então ele traz essa parte do texto trabalhando essa condição, usando aqui o, a narrativa criada pelos Cherokees, né? Quando da criação do homem, né, a ideia de que esses tipos humanos ficaram mais tempo ou menos tempo assando no forno, por isso essas diferenças de tonalidade de pele, etc. Né? Então ele traz essa condição, né, como uma condição também de um certo etnocentrismo, né? Mas, sobretudo, ele mergulha aqui também bastante em Claude Lévi-Strauss, mas, sobretudo, uma questão importante, não é? Que é a condição da construção, sobretudo na Europa, de uma ideia de etnocentrismo pautado numa lógica de universalismo, no sentido de que, a partir do século XVIII e, sobretudo, né, a modernidade ela vai construir uma ideia de universalismo, né, isso concretizado no período, né, do chamado Iluminismo, sobretudo no final do século XVIII, uma ideia de que todos, né, são iguais, por exemplo, perante a lei, mas não obrigatoriamente, né, iguais enquanto tipo, né? Por quê? Porque é um etnocentrismo universalizante, uma ideia do etnocentrismo europeu, né, que vai se colocar como modelo de cultura, como modelo de política, como modelo econômico, sobretudo. Então é essa projeção, né? E segundo a leitura do autor, com relação até mesmo aos estudos de Claude Lévi-Strauss, Ruth Benedict, né? Essa ideia da construção de uma noção, né, de uma história construída a partir de uma ideia de raça e cultura, né? Por isso que, em certa medida, o texto vai entrecruzando essa condição, né? Essa condição de uma ideia de um etnocentrismo que vai construir uma ideia de racismo científico, né? Que, volto a dizer, é uma pseudociência, mas que ele se casa com uma ideia de modernidade, né, que transforma esses conceitos, né, num certo efeito de verdade nesse período, não é? Então, né, a partir, sobretudo, de trabalhos como o do Conde de Gobineau, né, o ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, né? Então, esses efeitos que vão sendo construídos a partir daí, e que esses efeitos, né, eles são perceptíveis a partir dos efeitos das revoluções burguesas, né? É um efeito produzido a partir de então, né, que isso em certa medida colide até com uma ideia de uma certa decadência, né, moral e racial. Por quê? Porque o efeito das revoluções burguesas traz uma ideia de sociedade de direitos iguais. Então, o que Conde de Gobineau, como um remanescente
da aristocracia francesa não queria propriamente era exatamente uma ideia de igualdade entre os homens, né? Porque ele fazia parte de uma aristocracia. Então, ele estava defendendo uma ideia de um certo privilégio, né? De um privilégio que a aristocracia, em certa medida francesa, perdeu a partir desse ponto, né? Por isso que o texto vai trabalhar a partir de então essa condição aqui, que é a condição do discurso aristocrático e a guerra de raças, né? Principalmente, aqui o autor vai usar, né, três intelectuais ligados a uma lógica aristocrática, que é Thomas Hobbes, né, o von Clausewitz, né, e Boulanger. Tá? Então, no primeiro momento, ele vai trazer essa condição, né, da ideia de Thomas Hobbes, tá? Onde ele vai discorrer sobre essa condição de uma natureza do Estado, né? E dentro da ideia de uma natureza do Estado, Hobbes constrói uma lógica de uma certa natureza do Estado, onde o soberano é tudo, né? Ele é a condição única da antidesordem. Então, essa condição, né, política, jurídica, de uma ideia de natureza do Estado, né, ele nasce dessa rivalidade, né, entre uma ideia que nós vimos um pouco atrás ali, de uma condição universal de igualdade entre os homens, né, e essa ideia de uma natureza da soberania do Estado que estava entrando em desordem, digamos assim. Então é um pouco essa tensão que aparece ali em Hobbes, né, segundo o autor, não é? E Clausewitz, né, Karl von Clausewitz traz uma questão interessante, né, que é a própria condição da legitimidade, né, da condição da guerra, tá, como condição de manutenção do equilíbrio político, sobretudo, né, da forma de se exercer a política e de se exercer o poder. Então, essa condição, a guerra e a política, né? Então, uma mostra de uma lógica em Clausewitz que a guerra seria necessária para o equilíbrio político e o equilíbrio do exercício de poder e, assim, o equilíbrio entre os grupos humanos, não é? Então, essa ideia aqui, em certa medida, né, vai ter esse elemento, como diria Michel Foucault, né, de uma biologia para se pensar a política, ou seja, né, de uma biopolítica, quase uma contra-história nesse processo, né? E Boulanger, né, traz aqui a questão, tá, do Estado pensado a partir, né, do perigo, né, que o bárbaro representaria para o Estado. O bárbaro era aquele, né, segundo ele, o não civilizado, que estaria numa condição de perigo maior até que o selvagem, porque ele seria uma certa ameaça, né, para a própria natureza do Estado. Então, essa condição que aparece, né,
nesse conflito, né? Então é esse processo, né? Então até o autor vai colocar assim, né, que isso significa que o modelo de governo é para o bárbaro um governo necessariamente militar. Então ele chamava atenção para esse perigo ao bárbaro frente ao Estado, né? Então, pessoal, né, nesse sentido, o texto vai trazer essa condição, então, né, da guerra das raças, de raças, né, ao racismo. Que é quando o discurso racialista, ele vai, né, se constituir num poder disciplinar, né? Ele vai se constituir num poder de controle, né, de sujeição das pessoas, né, constituindo sujeitos que vão ser mensurados a partir de um discurso de raça, né, ou qual seja um discurso racista a partir de um discurso de saber, né. Os saberes vão sujeitar esses grupos humanos a um tipo de valor, né? Ou melhor, uma ideia de raça ligada a um tipo de valor, de comportamento. Então, todos esses mecanismos que vão sendo constituídos, sobretudo no século XIX, mas que tem o seu modelo ali colocado no final do século XVIII, né? Então, é uma forma de exercer poder que nós vamos conhecer como essa relação, né? A relação da biopolítica, né, com a ideia de biopoder. Isso, inclusive, é muito interessante porque Michel Foucault também coloca isso lá na Microfísica do Poder, no texto que ele trabalha a governamentabilidade, por exemplo, que a partir do século XVIII, a população ela se torna objeto, né? Objeto de quem? Objeto do Estado, mas um objeto que? De controle, de mensuração, né? A partir do que? De uma tecnologia de controle, pautada onde? Nos saberes, né? É essa a condição que emerge a partir de então. Então isso é muito interessante a gente observar esse detalhe aí nessa relação entre a biopolítica e o biopoder. Ok? Então, né, a partir de então, nós temos no texto, né, que é o ponto que vai finalizando o nosso texto, a questão das mitologias da modernidade. E aqui, sim, essa noção do biopoder, ela entra a partir da criação de mitos, né, ou de narrativas mitológicas, tanto para referendar uma etnia como o grupo ou a raça essencial, né, assim como para desqualificar aquele grupo. Então isso acontece, por exemplo, né, no texto da Gênesis, do Antigo Testamento, tá, quando se fala de Noé, né, e a maldição que Noé colocou sobre seu filho Cã. Isso para dizer que, né, por exemplo, os filhos de Canaã nasceriam com a marca do pecado e condenados à inferioridade e à servidão. Isso aparece, né, desde o século XVI, legitimando a sujeição dos africanos a esse discurso. Né? Lá no século XVI ao século XIX, praticamente, mas no século XVI, XVII, XVIII, isso legitimou a condição de escravidão dos africanos na América, não só no Brasil. E que no século XIX, né, os holandeses, segundo o texto, vão usar isso na África do Sul, os boers, também para justificar a condição de inferioridade dos sul-africanos, né? E é também um tanto nessa perspectiva que o mito das três raças também vai ter essa relação no Brasil, mas isso tudo vai gerar
exatamente uma ideia de hierarquia social, né, a partir de uma concepção classificatória e racista. Ok? Isso é notório no mito das três raças no Brasil. Ok? Então, esses componentes, né, as três raças no Brasil, criou uma hierarquia social que a gente pode dizer que ela é um tanto quanto rígida, no sentido dos dispositivos de exclusão e dominação. Ok? Então, a nossa aula hoje, né, ela encerra por aqui, trazendo essas questões. Tá? Então, a gente viu aqui essa questão do etnocentrismo universal ou racismo particular, discurso aristocrático e a guerra de raças, né? Da guerra de raças ao racismo e mitologias da modernidade. Ok? Então esse foi o nosso conteúdo dessa aula. Um abraço a todos e até mais.